Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu aqui arrumando a minha baguncinha. Todos muito bem-vindos. Gente, mais um evangelho no lar. Que delícia, né? Mais uma semana juntos. Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. A nossa reforma íntima semanal juntos, mas eu tenho certeza que cada um de nós faz a sua reforma íntima fora do evangelho, né? A gente sabe que não é uma igreja, não é nenhuma casa religiosa que é essencial, que é determinante na nossa vida, né? É fora dela. A gente sabe disso, né? Então a gente aqui, o nosso evangelho é tão importante, esse nosso encontro, essa nossa troca de vibração junto com os amigos espirituais, né? Que vem dentro da nossa casa. Eu até coloquei hoje tanto no Instagram, né, como no grupo das pílulas, aquela fotinho que eu acho tão bonita, que são anjos, né, no céu e as casas fazendo o evangelho, né? E é exatamente aquilo, gente. É exatamente aquilo. Quem não viu, tá lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né? Eu coloquei nos stories o desenhinho. Quando a gente começa a fazer o evangelho, quando a gente faz o evangelho, existe uma luz, né? Que sai do nosso lar, da nossa casa. E essa luz, claro, os nossos olhos de carne, né? Os nossos olhos humanos não enxergam, mas os espíritos enxergam. Então a gente sabe que durante o evangelho, gente, se o som estiver alto, me avisa, tá? Eu não tenho muita noção do volume, vocês vão me direcionando. Então a gente sabe que todo dia de evangelho, a espiritualidade se prepara para estar junto com a gente aqui, na sua casa, no seu lar, né? E ao mesmo tempo, essa luz que sai do nosso lar atrai espíritos. Eles são puxados por essa luz. Para quê? Para aprender. Não se preocupa, gente. Ai, meu Deus, tem espírito na minha casa. Tem, você é um espírito, né? A gente tem o nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual. Sempre vai ter um espírito do nosso lado, né, gente? Mas não se preocupa. Para cada um espírito que queira te prejudicar, tem 10 para te proteger do bem, viu? Não se preocupa. E nesse momento do evangelho no lar, mais ainda, né? Boa noite, gente. Boa noite para quem tá entrando. Eu perdi o meu fio da meada, o que eu ia comentar. Então, esses espíritos são atraídos para aprender junto com a gente, né? E como eu falei, não se preocupem. No momento do evangelho do lar, amigos, nós temos espíritos de luz com a gente. Então nós estamos protegidos, o nosso lar está protegido, né? E esses espíritos, esses irmãos, né? Esses irmãozinhos que eu tenho certeza que estão aqui comigo e estão aí com você, eles vão ser amparados pela espiritualidade de luz. Por isso a importância do evangelho, né? Mesmo que a gente tenha aqueles irmãos
perdidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Que nos acompanham, de repente por conta da nossa sintonia, né? Como diz a nuvem de testemunha. Quem é a minha nuvem de testemunha? Eu atraio de acordo com os meus pensamentos, né? Nós somos energia. Nós somos, a Rita tá falando, entrei jantando, tá ótimo. Vai jantando e vai ouvindo, né? Nós somos energia, nós somos espíritos, ou seja, nós temos uma energia, nós temos um magnetismo, que isso atrai aquilo que a gente é. Então eu vou atrair o que eu penso. Todo o meu pensamento, gente, ele é plasmado no plano espiritual. O celular começou a cair. Fica aí, fofinho. Então o nosso pensamento, ele é plasmado. Então se eu tô aqui, ó, com um pensamento ruim, um pensamento de maldade, né? Um pensamento de vingança, isso está sendo plasmado. Os espíritos vão ver. Então quem que eu vou atrair? Aquele que está em sintonia comigo, aquele que está com afinidade com esse pensamento. Pronto. Né? Eu já atraí. Então, por isso a importância, claro, como eu falei, da nossa reforma íntima, que é a mudança dos pensamentos, dos hábitos, das atitudes, né? E o Evangelho no Lar é um bálsamo pra gente, né? Lembrando que a gente faz o nosso Evangelho uma vez por semana, mas quanto mais a gente puder ler, né? Assistir bons vídeos, boas palestras, a gente, como espírito, vai evoluir muito mais, né? Então eu já falei bastante. Pegaram a água de vocês? Se vocês não pegaram, vão pegando. Vai mandando aviãozinho para os amigos, para a família, para a gente fazer Evangelho todo mundo junto. E eu vou entrar com a nossa leiturinha do Gotas de Esperança. Hoje eu vou ler uma mensagem par. Porque lembra que eu combinei da gente ler cada dia, cada Evangelho um par, uma mensagem ímpar, uma ímpar, né? Então, no Evangelho anterior, a gente leu aquele meu livrinho do Emmanuel, né? Com o Chico. Mas na semana anterior, a passada, a gente leu uma mensagem ímpar. Então a gente vai ler hoje uma mensagem, eu vou abrir aleatório, e a gente vai ler uma mensagem par, tá bom? Então é isso aí, gente. Espiritualidade está aqui com a gente, pronta para ajudar no estudo, nos passes, nas curas, né? Quanto mais a gente se envolver nesse ambiente, nessa vibração, melhor pra gente. Então é o que eu sempre falo, né? Procura fazer o Evangelho numa posição de alerta, né? Evita estar deitado, tá bom? Posição de alerta, para ficar acordado até o final, tá? Então, bora lá. Energia, vamos ver o que a espiritualidade guarda aqui pra gente. Lembrando que a mensagem par. Mensagem de número 138. Não julgue pelas aparências. Talvez quem você pensa ser mal seja bom. Procure conhecê-lo melhor. Confie que ele devolverá o amor que lhe der. Basta que você seja realmente amoroso. Supere antipatias. Acredite que em cada um existe o lado
bom. Procure encontrar este lado da outra pessoa, né? Não perca uma amizade baseando-se na aparência. Os outros são como você. Não gostam que os tratem mal, nem que os julguem pela aparência. A gente não é assim? Outro também pensa assim. Lembre-se que no fundo de cada pessoa está Deus. Deus a ninguém fez imperfeito. Olha que mensagem maravilhosa. E essa mensagem, gente, ela caiu muito bem no nosso evangelho de hoje, que a gente vai falar sobre a missão dos espíritas, né? Do dever que a gente tem de entender o outro, né? Procure conhecê-lo melhor, confie que ele devolverá o amor que lhe der. Então, por mais pancada que eu receba, que eu não dê, por mais traições que eu receba, que eu não ofereça, por mais maledicências que eu ouça de mim, que eu não faça, por mais humilhação que eu receba, que eu não humilhe. É isso. Os outros são como você. Não gostam que os tratem mal, nem que os julguem pela aparência. Se a gente parar para pensar aqui, né? Você pensa quantas pessoas você conhece hoje que é tua amiga, que é teu amigo, né? Que de repente hoje até um melhor amigo, uma melhor amiga que você julgava de alguma forma, né? Pela aparência, pelas primeiras impressões, você julgou, você de repente humilhou, falou mal, e hoje você sabe que é uma pessoa maravilhosa, né? Lembre-se que no fundo de cada pessoa está Deus. Deus é o nosso único Pai. Deus é o nosso Pai maior. Somos todos irmãos. Por mais que você pense naquela pessoa, não, aquela pessoa não é meu irmão, não é minha irmã. Imagina, eu odeio. Nós aqui estamos separados por vínculos sanguíneos da carne, mas somos todos espíritos. A gente vai estudar sobre isso hoje. Então vamos aproveitar esse clima espiritual. Fecha os seus olhos. Mentaliza a imagem do nosso amado Jesus Cristo. Vamos agradecer ao nosso querido Pai, único, soberano, justo, Deus. Agradecer por esse momento, agradecer aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, agradecer aos irmãozinhos desencarnados que se encontram aqui com a gente, agradecer a presença dos nossos entes queridos. Eles estão entre nós, tenha a mais absoluta certeza disso. Agradecer por esse momento, aproveitar essa energia tão bonita, tão forte, essa vibração, que a gente possa emanar para aquela pessoa que está doente, que está num hospital, que você conhece. A espiritualidade vai até ela e vai auxiliar. Aquela pessoa que você conhece, que ela está doente mentalmente, emocionalmente. Vamos imaginar essas pessoas felizes, curadas, com um sorriso no rosto. A espiritualidade
vai até essas pessoas. Certeza, a nossa energia é muito poderosa, é muito forte. A nossa fé, lembra, a nossa fé nos cura. Agradecemos a essa equipe espiritual divina que vai harmonizar o nosso lar, vai tirar, vai limpar todos os sentimentos ruins, pesados. Vai limpar cada cantinho do nosso lar. A espiritualidade que vai aplicar os passes, a espiritualidade que vai realizar as curas que forem necessárias. A gente agradece do fundo da nossa alma a presença de vocês aqui, encarnados e desencarnados. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. A gente está no nosso capítulo já quase terminando. Os trabalhadores da última hora. Um capítulo tão importante, qual não é, né, gente? E hoje a gente vai ler o item Missão dos Espíritas. Missão dos Espíritas. Eu vou ler, como eu sempre falo, né, gente? É muito importante a gente ler o que a espiritualidade escreve, né? A mensagem que o Espírito coloca, cada palavra. Não ouviu que já fermenta, ou seja, já estimula. Os espíritos, gente, eles usam palavras antigas, né? Fortes. Não ouviu que já fermenta, ou seja, estimula a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar, ou seja, engolir no nada a soma das iniquidades terrestres. Iniquidades são as maldades. Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Essa mensagem, gente, é um conselho do espírito Erasto, um espírito de alta hierarquia. É um conselho que ele dá pra gente, um conselho divino. Continuando. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar para a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar para a abnegação. Por isso que eu sempre falo, gente, não é fácil ser espírita, né? Eu já ouvi de muita gente, é muito fácil ser espírita, vai lá, toma um passe e vai embora.
O verdadeiro espírita, ele não é só aquela pessoa que vai no centro espírita e toma um passe, né? É o que ele está falando aqui, ó. Essa voz as chama sem cessar para a abnegação. É a voz de Deus. Pregareis o desinteresse aos ávaros, quer dizer, aos avarentos. Olha o que ele fala. Prega o desinteresse para as pessoas avarentas, apegadas. A abstinência aos dissolutos, né? O que é dissoluto, gente? Aquelas pessoas pervertidas, né? Ou seja, prega a abstinência para elas. Prega a mansuetude, quer dizer, a bondade aos tiranos domésticos, como aos déspotas, né? Os ditadores. Vai pregar a mansuetude para essas pessoas. Olha o que ele pede pra gente. Palavras perdidas, eu o sei. Ele fala, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. É um material, né, da agricultura. Ide e pregai. Aí vem na nossa mente, né, gente, um filho, por exemplo, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa. Ele fala aqui, não é fácil, mas planta a semente, planta e rega, planta e rega. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade em olhando os mundos dispostos no infinito. Ou seja, eu sei que eu não sou nada perto do universo. Parte em cruzada, olha que forte, parte em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destrói esse culto do bezerro de ouro, né? Que é o culto do poder, que é cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Que lindo! Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Se você está indo para fazer o bem, seja onde for, Deus vai estar com você. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver. Igual São Tomé, né? Que fala que eu preciso ver para crer. Não, credes sem pedir para ver. E aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais os obter em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Mesmo, ele quer dizer aqui, né, gente, mesmo quando, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, né, que eu dou a mais certeza absoluta.
A gente tem espíritos amigos aqui do nosso lado. Ah, Paula, mas eu não tô vendo. Não precisa ver. Só acredita. Só creia, porque eles estão. Caminha para frente, pois, olha que lindo, falange imponente pela tua fé, e os grandes, eu tô arrepiada, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão, desaparecerão diante de ti, como as brumas da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. Aquele nevoeiro, ele vai se dissipando, ele vai aparecendo quando os raios do sol nascem. Os incrédulos também vão desaparecer. A fé é a virtude que erguerá as montanhas. Vos disse Jesus, todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem, quer dizer, morrem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Pela fé, a gente se cura. Parte, então, com coragem para erguer essa montanha de iniquidade, de maldade, que as gerações futuras não devem conhecer, senão, olha que interessante, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Hoje, se a gente para pensar, hoje para nós é lenda aquela época, por exemplo, de Jesus, onde existia aquelas arenas em Roma, que eram chamadas de circo, onde as pessoas, os cristãos, eram jogados para serem queimados, para serem comidos pelos leões. Isso para nós é uma lenda, é isso que ele quer dizer. Então a gente trabalhando essa fé, essa bondade nos nossos jovens, né? Amanhã as maldades vão ser lendas. Sim, as comoções morais e filosóficas vão se manifestar em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina se apresentará sobre os dois mundos, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual. A luz divina vai aparecer de uma forma mais forte, mais intensa. Ide, então, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, quer dizer, vão desprezar, aos sábios que dela pedirão prova, ou seja, os chamados cientistas, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão, quer dizer, a cota das suas misérias terrestres. Estamos indo para o final. Que a vossa falange se arme, então, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, que é aquele instrumento da agricultura que vai afofando a terra, né? Vai preparando a terra para receber a semente.
Me perdi. A charrua está pronta. A terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai, quer dizer, reflete, que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segue o caminho da verdade. Aqui eu faço até uma pequena parada, gente, de agradecer. Eu falo para os meus filhos, da gente agradecer, gente, todas as manhãs e todas as noites, para a gente já ter sido apresentados para o Espiritismo nessa existência, nessa encarnação. É uma glória, é uma bênção. Aí tem uma pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Né? Então, se muitos espíritas se extraviaram, como que a gente reconhece o que está no bom caminho? Aí ele responde: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Isso tudo ele está falando, gente, é para a gente fazer. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Aqui, gente, ele não está falando para você largar tudo que você tem, né? Pegar o teu dinheirinho, doar para todo mundo e sair a esmo. Não. Continua com a sua vida. Mas usa a tua sabedoria espiritual com o outro. É essa a abnegação. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Deus quer que a lei divina triunfe na terra. Aqueles que seguem as suas leis são os seus eleitos. E ele, ou seja, aqui, gente, não tem nem religião. Aqueles que seguem a sua lei são os eleitos. E ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Então, aquela pessoa que usa da sua sabedoria, do seu conhecimento espiritual em cima do outro, para ganhar dinheiro, para humilhar, esse vai ser esmagado por Deus. É o esmagar no sentido de vai sofrer, né? Aqui a gente finaliza a nossa leitura. Forte, né, gente? Muito forte a gente conhecer a nossa verdadeira missão. Eu vou ler as minhas considerações. Antes, gente, de ler as considerações, eu separei aqui no Livro dos Espíritos a questão 573, eu vou ler rapidinho, que está no capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Kardec pergunta, totalmente aqui dentro do nosso contexto, né, gente? Allan Kardec pergunta para os espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Lembrando, para quem está chegando, né, não sabe desse termo encarnados, somos nós que estamos, nós espíritos que estamos dentro de um corpo,
né? Estamos encarnados. Desencarnados são os espíritos que já desencarnaram, não vivem mais nesse plano material, né? Eles estão livres do corpo material, né? São os desencarnados. Então aqui o Allan Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Aí eles respondem: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra, olha que importante isso, né, gente? Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Então, quer dizer, todos temos uma missão, uma tarefa, desde daquele que tem um cargo maior até aquele que tem um cargo menor. Um não funciona sem o outro, né? Não é polia que fala, né, gente? É uma engrenagem. Um não funciona sem o outro, é o que ele quer dizer aqui. E para finalizar, tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura, ou seja, ele vai ficando mais puro pela encarnação, ou seja, aqui na Terra, dentro desse corpo, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Como a gente falou aqui na nossa leitura, a gente tem que praticar as leis divinas. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Essa é a resposta dos espíritos, né? Quiserem comentar alguma coisa, a gente fiquem à vontade, tá? Então, pra gente finalizar, eu vou ler as minhas considerações. Aqui vale lembrar, gente, sobre essa missão, né? Uma passagem, a gente vai lembrar uma passagem da vida do Allan Kardec, que eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe, onde eu acho que essa passagem aqui tem no filme Kardec, na Netflix, que ele fala, né, que ele estava urinando sangue. Chegou um determinado ponto da vida dele que ele estava urinando sangue. O pulmão dele já estava muito fraco, os olhos, né, já estavam comprometidos, a visão já estava comprometida, né? Por quê? Tudo por carga do trabalho dele com a espiritualidade, né? Fazendo toda essa codificação das mensagens dos espíritos, né? Aí que acontece? Os espíritos já começaram a se preocupar, estavam preocupados, porque eles precisavam, Jesus precisava do Allan Kardec por mais tempo nessa tarefa, nessa missão de trazer, de codificar o espiritismo. E aí, nessa época, o Livro dos Espíritos já estava pronto, né? A gente fala que o Livro dos Espíritos, ele é a parte científica, né? É a parte burocrática do espiritismo. Mas ainda precisava do principal, que seria o coração do espiritismo, o coração do ensinamento, que é o quê? O Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, a espiritualidade viu que Allan Kardec estava doente e eles começaram a se preocupar.
Aí vem São Luís, ninguém mais, ninguém menos do que São Luís, e dá uma ordem para que ele tirasse férias, para que ele se recolhesse em algum lugar, para ele descansar. Foi essa a ordem, a princípio, que São Luís dá para Allan Kardec. Vai descansar. Se recolhe. E aí ele vai para uma região litorânea da França, né? E se recolhe. Daí, ele entende o porquê dessa ordem, né? Então ele fica um tempo lá. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo ele ficou nessa casa, isolado, né? Quando ele foi, ele não entendia o porquê dessa ordem. Resumo da ópera: ele sai desse lugar com o Evangelho segundo o Espiritismo pronto, né? O Evangelho, que é uma obra, né, gente? É uma obra monumental ao nosso estudo. Ele sai com essa obra pronta. Onde ele fala, inclusive, a gente já estudou, né, gente, sobre o Consolador prometido. Né? Jesus nos fala do Consolador prometido e Allan Kardec coloca na obra. O que é o Consolador prometido? O Espiritismo. Que a gente fala que o Espiritismo, ele é o remédio para tanto orgulho, para tanto egoísmo, que já fizeram tudo o que eles podiam aqui na Terra. Porque se a gente analisar, né, gente, a gente está aqui estudando há tanto tempo o Evangelho, vocês conseguem sentir a nossa mudança? Você consegue sentir a tua mudança? Você consegue sentir como o teu orgulho, como o teu egoísmo diminuiu muito? A gente não zerou, né? A gente ainda tem um pouquinho de orgulho, de egoísmo, tem. Mas a gente melhorou muito. E o Espiritismo veio, né? Como remédio para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. É pelo Espiritismo que a gente vai transformando o nosso coração e a nossa mente numa fortaleza. É pelo Espiritismo que a gente consegue ficar forte para todas as adversidades que vêm pra gente no dia a dia. É nosso dever, é nossa obrigação viver os valores do Espírito. Porque nós somos espíritos e a gente sabe disso. A gente tem o dever de viver os valores do Espírito. Assim a gente consegue se preparar melhor, como eu falei, para aqueles problemas, né, que a gente, lá no passado, a gente não conseguia resolver. E hoje a gente vê de outra forma. Quando Jesus passou aqui pela Terra, o que ele fez? Ele multiplicou pães, toda essa parte material, né? Ele multiplicou pães, ele curou doenças, ele fez cego enxergar, ele fez paralíticos andarem, né? Ele curou várias doenças. A intenção de Jesus, gente, quando ele veio aqui na Terra, não era só consertar o corpo físico das pessoas. A intenção de Cristo era atuar, era trabalhar no espírito das pessoas. Ele falava: vá e não peques mais.
né? Ele não falava isso, ele curava as pessoas. Mas quantas e quantas dessas pessoas que ele curaram, ficaram curadas e lá na frente acabaram desencarnando pelo mesmo problema. Por quê? Porque não se transformaram, não mudaram seus hábitos, porque não tinham fé, a verdadeira fé, né? Então, a nossa missão, amigos espíritas, é ajudar, sim, a diminuir as dores físicas. A gente sabe que as dores físicas, elas têm a causa no espírito. A gente sabe disso. Qualquer dor, qualquer. Ela tem a causa no espiritual. Então a gente tem sim esse dever de tentar amenizar a dor física do outro, mas também a gente é fundamental falar e promover tudo o que vai iluminar a consciência daqueles que passam por nós. Desde o momento que eu abro os meus olhos até o momento que eu vou deitar. Eu tenho por obrigação iluminar a consciência de quem passa por mim. Mostrar, como eu falei, mostrar a causa do sofrimento do outro. Ô meu irmão, ô minha amiga, tire esse ódio do seu coração, tire essa raiva. Por isso que você sente tanta dor de cabeça. Por isso que você tem tantos problemas de dores no corpo. É isso que você está sentindo no coração. Então eu tenho esse dever, porque eu já sei, como espírita. E aí eu consigo, com essas palavras, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e diminuindo até o egoísmo das pessoas, né? Pedir para que ela perdoe, pedir para que ela peça o perdão, vai se libertando, a pessoa vai se libertando e o egoísmo vai diminuindo, vai se curando. Ide e pregai na sua família, no seu trabalho, entre todas as pessoas. Planta a semente, planta, uma hora ela vai dar fruto, pode ter certeza, gente, não tenha vergonha, eu sempre falo isso, não tenha vergonha de falar sobre as coisas de Deus. Todo mundo tá precisado, nós já entramos na era do Espírito. As pessoas estão necessitadas do alimento espiritual. E lembra que o mais importante, falando de caridade, né, gente? Como a gente está aprendendo aqui, o mais importante do que dar esmolas, né, é a gente instruir, né? Eu sempre falo quando a gente vai entregar alimento na rua, a importância da gente parar, conversar um pouquinho com eles, né? Dar uma palavra, incentivar, tentar plantar a semente para que aquele irmão na rua se modifique, que amanhã ele procure um emprego, para que ele mude, se transforme. Então, nós somos os representantes do Consolador prometido, nós somos os representantes. Então, sempre que a gente tiver oportunidade, vamos falar sobre a lei da reencarnação, né? Sobre a lei da causa e efeito,
sobre a lei da evolução dos espíritos. Porque aquela pessoa que não acredita em vida após a morte, ela não sabe o que é reencarnação, ela não sabe o que é causa e efeito. Saber, ela até sabe da causa e efeito, mas não acredita. Falar sobre a evolução dos espíritos, né? Que a gente não estagna, a gente evolui. A importância. Então, com o nosso conhecimento, a gente pode explicar, a gente pode falar. E a pessoa gosta de ouvir. Faz bem. Então, e outra coisa, vamos entender como ele fala, como Erasto fala, né? Os eleitos de Deus. Eu sou uma eleita de Deus, eu sou privilegiada, Não, eu não sou privilegiada coisa nenhuma, né? Deus não privilegia ninguém. Ninguém. Os eleitos de Deus, os espíritas, são os espíritas porque a gente entende e aceita as leis de Deus. Mas não basta só aceitar, não basta só a aceitação. Eu aceito. Mas isso eu não coloco em prática, né? O espírito, ele só se eleva quando a gente usa os conhecimentos do Evangelho, ou seja, o que nos eleva é a prática do amor ao próximo, no esforço diário, né? Desde aquele momento que eu recebi uma lapada na orelha de alguém, eu vou respirar, tá tudo certo, Senhor, vou seguir o teu exemplo, perdoa, ele não sabe o que faz, e vou embora, sigo. E a gente entender que nós não somos superiores a ninguém, porque somos todos espíritos imperfeitos. Todos aqui na Terra somos espíritos imperfeitos, porque a gente está num planeta de provas e expiações, né? Um planeta onde ele está sujeito às provas e expiações, por quê? Pelos erros que a gente praticou nessa existência ou numa existência passada. Se eu fosse perfeita, eu não ia estar aqui. Então ninguém é mais do que ninguém. O que a gente tem de diferença é o esforço, né? O esforço que a gente faz, né? Para se melhorar. Essa é a diferença. Não somos daqui, pra gente terminar, gente. Nós não somos daqui. Nós não somos aqui da Terra. Nós estamos aqui na Terra. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Por isso que eu falo, não se acostuma com os prazeres da Terra. Não se acostuma, porque a gente não é daqui. Porque se a gente se acostuma, se a gente fica enraizado nos prazeres da Terra, a gente vai voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Se eu me acostumo com as coisas da Terra, eu vou sofrer. Então, nós não somos da Terra. Isso é uma coisa tão importante para a gente passar para as pessoas. Nós estamos de passagem. Tudo aqui é passageiro. A gente vai piscar, a gente está do outro lado. Como diz Jesus, a felicidade não é desse mundo. Mas, para eu alcançar essa felicidade do outro lado, como Jesus fala, eu preciso plantar, eu preciso trabalhar no bem, aqui, agora.
Não adianta eu fechar os olhos, eu ter preguiça. Nesse momento eu não sou espírita. Não, eu vou continuar com os meus vícios, eu vou continuar fazendo aquilo que o meu instinto manda e tá tudo certo, depois eu vejo o que eu faço. O depois eu vejo o que eu faço, gente, é muito tarde. É muito tarde. Então, nós temos por missão, por obrigação, nos transformar e ajudar o outro a se transformar. A gente fala que o outro, ele não, seja um filho, um pai, uma mãe, um amigo, o que for. Eu posso falar, eu posso colocar o dedo na cara, falar. Não vai adiantar. O que vai adiantar? O meu exemplo. Por isso que se eu não mudar, se eu não me transformar, nada se transforma ao meu redor. E eu, como espírita, eu tenho obrigação de saber disso. Eu tenho que me esforçar pela minha transformação, me esforçar na minha reforma íntima. E a partir daí eu tenho por obrigação transmitir o Evangelho para o maior número de pessoas, para o maior número de gente que passar por mim. Sabe aquele momento que você sente que apareceu aquele gancho? Poxa, eu vou falar com essa pessoa agora sobre, como eu falei, né? Sobre essa dor que ela tá tendo no ombro, ou na cabeça, ou uma doença que apareceu. Poxa, é espiritual. Então vamos tentar mudar, vamos tentar melhorar. Lembra, gente, tudo aquilo que a gente pensa em fazer, objetivando o bem, objetivando as coisas de Deus, como ele fala aqui no texto, a gente tem a ajuda dos bons espíritos. Então, mais uma vez, não tenha medo, não tenha vergonha, porque a gente não tem mais tempo. Pensa, assim como você gosta de ouvir sobre as coisas de Deus, o outro também gosta. Mesmo que a priori, né, como ele fala, os sábios, né, vão zombar, né, vão desdenhar, tudo bem. Você vai ter outras chances para falar, mas não desiste. Como um bom espírita, a gente não pode desistir de passar os ensinamentos do Cristo para frente. Essa é a nossa missão, né? Se é que a gente pode chamar de missão, né? Como a gente comentou do Allan Kardec, que ficou doente, né? E teve a ajuda dos bons espíritos para continuar a missão dele, né? E lembra, gente, todos nós caminhamos para a perfeição. A velocidade disso é a gente que vai determinar, cada um vai determinar. Através da nossa evolução. Outra lei que a gente tem que ensinar, a lei da evolução dos espíritos, que é tão importante, tá bom? E acreditar que isso aqui tudo é passageiro. Se você tem alguém do outro lado te esperando, segue firme aqui, seja o exemplo, dê orgulho para quem está do outro lado te esperando. É isso que o espírito, quando passa para o outro lado,
É isso que Ele quer de nós. Que a gente continue no nosso caminho, firme, forte, no bem, né? É essa homenagem que eles querem receber. Tá bom? Então vamos finalizar o nosso evangelho com a nossa prece, com a nossa oração. Vamos fechar os olhos, agradecer por mais um ensinamento, por mais um aprendizado que foi tão produtivo, foi tão proveitoso. Os nossos amigos espirituais, os nossos irmãozinhos desencarnados que participaram, a gente agradece demais a presença de vocês. Que essa missão dos espíritas a gente possa cumprir a cada dia, a cada momento do nosso dia a dia. E assim a gente vai evoluindo passo a passo na escala da evolução, e que a gente possa levar o maior número de gente, o maior número de espíritos, de almas com a gente. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou nossas águas, que harmonizou todos os ambientes do nosso lar, que aplicou os passes, que realizou as curas físicas e espirituais. Agradecemos por mais esse alimento espiritual que vai nos alimentar muito por mais uma semana. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, muita luz, muito esforço, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Finalizamos. A gente vai deixar o evangelho salvo. Compartilhem. E daqui uma semaninha, como a gente fala, aqui é uma passagem. Uma semaninha a gente piscou, tá junto aqui, tá bom? E a gente vai, deixa eu só ver rapidinho, provavelmente a gente vai finalizar esse capítulo com os obreiros do Senhor. Então lembra, nós somos os eleitos de Deus, sim, desde que a gente pratique. Tá bom? Gratidão, gente, gratidão demais por essa energia que vocês emanam. Saibam, vocês são luz, vocês são espíritos, só que a gente tá dentro da carne, não deixa essa luz apagar. Como diz Jesus, brilhe vossa luz. Somos espíritos eternos, tá bom? Uma ótima semana, gente, obrigada, gratidão, muita luz, mais que vocês já têm. Amo vocês, gente. Tchau.